A Justiça aceitou a denúncia contra 10 vereadores e 17 empresários da área de publicidade oferecida pelo Ministério Público do Estado. Eles são acusados de envolvimento na Operação Ave de Rapina. Camila Levin, eu volto com você para mais informações. Como é que está esse processo? Ildiane, agora os acusados têm 10 dias para apresentar as suas defesas, documentos e também testemunhas. Esta é a última etapa da Operação Ave de Rapina, que apontou o envolvimento de um esquema entre vereadores e também empresários do setor de propaganda. Eles pretendiam impedir a aprovação do projeto Cidade Limpa, que pretendia regularizar as propagandas nas ruas do município. Segundo as investigações da Polícia Federal, os empresários teriam dado a Badeco o valor de R$100 mil para propor alterações no projeto que desvirtuassem a proposta original. Além disso, as investigações também mostram que Badeco teria oferecido propina a outros vereadores para aprovarem este projeto com as propostas sugeridas. E também Badeco não se reelegeu nesta última tentativa de concorrer ao cargo novamente nas eleições municipais. E por isso, a Justiça negou o pedido de afastar ele preventivamente da Câmara de Vereadores. Além de Badeco, outros 4 envolvidos foram reeleitos e podem perder o mandato caso sejam condenados. Ildiane. Obrigada, Camila, pelas informações ao vivo. Já com Prisco Paraíso. Prisco, uma boa tarde para você. Ainda falando da Operação Ave de Rapina da Polícia Federal, o que você achou dessa denúncia? Bom, antes de mais nada, só para ficar claro, dos 10, 4 se reelegeram, 6 ficaram na estrada. De alguma maneira, foi uma sinalização clara da opinião pública, leia-se eleitorado, ao envolvimento desses vereadores. Outro ponto a registrar, Ildiane, é a demora. Não é possível que agora que está terminando o mandato dos vereadores, que a Justiça aceita a denúncia. Tudo bem, tem investigação pela Polícia Federal, depois tem o trabalho do Ministério Público, que apresentou a denúncia, mas só em cima do término do mandato é que vem a decisão judicial. Quer dizer, efetivamente, necessitamos de celeridade da nossa justiça. O Renan Calheiros foi denunciado quando exerceu a presidência na outra oportunidade, que foi obrigado a renunciar à presidência, não ao mandato, e agora, 9 anos depois, já no 3º mandato como presidente, é que vira réu. Essa justiça tem que ser mais rápida. Novelinha, renegociação da dívida dos estados. Bem definido, Ildiane. Voltou a ser discutida? É uma novela interminável. Voltou a ser discutida? Ontem na Câmara, voltou a ser discutida, mas a grande verdade é que o recesso praticamente chegou lá na Câmara na semana passada, dia 15. O que ocorre é que na semana passada o Senado modificou a lei da renegociação, aquilo que foi objeto de um grande acordo entre o governo federal e os estados, depois que Santa Catarina, deflagrando o processo, entrou no Supremo Tribunal Federal contra a União. Foi a partir daí que houve uma negociação. Foi aprovada essa negociação pela Câmara. Só que na semana passada o Senado fez modificações, acrescentou algumas exigências em relação a ajuste fiscal para os estados. E a Câmara agora volta a apreciar, porque quando há modificação em uma das casas, volta para a original, no caso a Câmara dos Deputados. E os deputados entendem que essas exigências são inapropriadas, isso que estariam lembrando o tempo do FMI, Fundo Monetário Internacional, que o Brasil, à época, dependia dele, e que recebia de cima para baixo, goela abaixo, uma série de exigências de cumprimento de ajuste fiscal. Então, que os estados são soberanos, que têm a sua autonomia, tudo bem, até pode ser. Mas a grande verdade é que os estados precisam apertar os cintos. O que não é possível, a cada 2, 3 anos, estarem batendo a porta da União pedindo recursos para fechar as contas, para pagar salário atrasado. Isso não é possível. Santa Catarina está fora desse grupo de estados que não são mais do Norte e Nordeste, não. Já estão aqui, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sul e Sudeste, que decretaram calamidade financeira. Então, é fundamental que os demais estados façam o que Santa Catarina já fez. Contenção de despesas, aprovação da reforma previdenciária e tantas outras iniciativas. O que não é possível, Ildiane, é que
a todo momento, estados venham recorrer à União para pagar as contas. Porque não é o Estado, não é a União que está pagando as contas, não é o Estado brasileiro. Somos todos nós, com os impostos que recolhemos. Então, tem que se dar um basta nessa gastança dos governadores que não querem nenhuma proibição de reajuste de salário de servidores, de contratação de comissionados, mas como reajustar salários e criar cargos comissionados se não conseguem pagar nem o 13º, nem o salário dos servidores em atuação? Faz favor, né?